Estamos hoje na nona reunião do grupo de representologia, com o moderador, o professor Ricardo, Ronald e eu, Rafael. Nessa aula muito boa do Magistro, do Santo Agostinho, e bora lá, gente. Tem muito material hoje. 10. Segunda proposição, o conhecimento e a linguagem. Agostinho. Compreenderias que logo em seguida, sermos interpelados, podemos tudo mostrar sem signos ou excetuar algo? Adeodato. Realmente, eu tenho considerado todos os gêneros e nada encontrei possível de ensinar sem signos, a não ser se acaso alguém perguntasse o que seria ensinar com a locução. Compreendo, sem dúvidas, que algo feito após a interpelação, exceto pela própria coisa, tanto quanto se deseja, não ensinaria. Com efeito, se me pedem o que é caminhar, estando eu parado. Vou fazendo outra coisa, e começando a caminhar, me esforçarei por demonstrar sem signo, cautelosamente ensinando, para evitar que ele julgue que caminhar seria apenas percorrer o que andei. Se assim julgar, enganar-se-ia, posto que julgue não caminhar aquele que ande mais ou menos o quanto eu tivera feito. O que desta única palavra disse, aplique-se a todas as que assenti, poderem sem signo ser mostradas, exceto as duas que excluímos. Pois é, eu acho que, tipo assim, ó, ele até não ele caminhou, ele até não falou uma palavra ou um nome, mas ele, de certa forma, na mente da pessoa que está assistindo, a pessoa utilizou a palavra ele está andando para decodificar o que é a atitude dele. Então, tipo, aí além disso, se é um ensinamento, ela ainda pensou no como fazer isso com o próprio corpo. Então, é uma tipo de tradução. Então, eu acho que no meu entender, ele não concorda que não houve um signo. É que não houve um signo externo, mas houve um signo interno. Uhum. No meu entender. Eu também acho. Eu acho que aqui ele está ligando o signo à palavra, né? Nome, essas coisas, né? Uhum. Sim, acho que sim. Tá ligando estritamente a palavra, verdade. Não, bem reparado. Porque se a gente for pensar, mas também tem uma outra coisa também. Lembra quando ele fala lá atrás que o signo tem relação com um objeto? Não lembra que a gente falou do referente, mídia referente e referencial, Uhum. e a própria representação? Uhum. Essa é uma coisa que a gente já discutiu, mas é sempre legal voltar, porque é aquela coisa do... Será que tudo precisa de representação? Tudo precisa de um signo? Eu discuto isso um pouco no livro básico. E tem coisas que não podem ser representadas, que são impossíveis de representar. Uhum. Então, agora eu não vou lembrar de cabeça por causa do que faz um tempão que eu escrevi, né? Mas, tipo, por exemplo, eu acho que Abstrações, né? Abstrações, como é que a gente representa uma abstração? Exato. Isso aí é completamente verossímil. Tipo, alguns tipos de abstrações são impossíveis de representar. Mas também, por exemplo, o Deus absoluto. O Deus absoluto das três religiões abraâmicas. Como é que se representa um Deus absoluto? Acho que impossível, assim, tu consegue fazer aproximações, porque ele é absoluto, mas ele tem um monte de adjetivos. Então, tipo... Mas também tem outros, eu não lembro agora de cabeça, mas, tipo... Eu acho que eu falei até das cores. As cores, elas em si, elas não são representáveis, mas elas sempre estão encarnadas em alguma coisa para poderem ser conhecidas, mas em si, elas não são representáveis por si só. Mas não lembro, mas tem coisas que não são representáveis mesmo. De fato, elas não são. Por isso que a representologia, ela não estuda tudo, ela estuda a representação. E daí, nisso, ela isola a representação enquanto fenômeno autônomo, mas ela não estuda tudo. Até alguém acusou a representologia de, não lembro quem foi, acusou a representologia de estudar tudo. Eu falei, não estuda tudo. Estuda apenas a representação. Bom.
Mas é bom falar sobre isso, é bom a gente falar para onde vai, para onde não vai, isso é super, super importante. Uhum. Isso dá maturidade ao estudo, é maravilhoso isso. Essa história do referencial eu vou ter que falar na vez que eu for falar. Uhum. Porque falar em física sem falar em referencial, né? Uhum. É possível. Então, Especialmente na. mas eu acho que, no caso aqui, referencial, ele tá se referindo à localização dos ouvintes, do emissor e do receptor, né? Sim, Uhum. Sim, acho que sim. É uma coisa já meio semiótica, né? Já é meio. É porque o Agostinho foi o precursor da semiótica, né? Agora eu estou sabendo. Ah, é? Não, agora que eu estou concluindo que é, né? Porque, ou então um linguista, né? Uma espécie de linguista. Ou os dois, por que não? Os dois, né? Os dois. Porque a semiótica ela é mais ampla que a língua, mas mesmo assim, nada impede. Porque o método de análise é bem parecido. Eu tenho um texto aqui do Agostinho que é sobre, eu não sei onde foi que eu coloquei, é até xerocado. Que, se eu não me engano, é sobre questão de vocabulário, de léxico. Ele também tinha interesse nisso. Uhum. O que é bacana. surpreendente, né? É muito surpreendente. Uma vez eu fiz uma pesquisa, é que isso que é interessante por causa das culturas, né? Eu tenho um artigo bem antigo de um mestiço de Inca com um espanhol, que é um cara aqui da América Latina, né? Que ele era nascido aqui, mas o pai era espanhol e a mãe era uma princesa Inca, que, tipo, Hum, fez uma gramática Inca, incaica, sei lá como é que fala. E ele aprendeu o queixo e tudo. E daí, na minha opinião, assim, tipo, com os estudos que eu fiz, ele é o precursor da teoria social, porque, tipo, ele muito antes de Marx, muito antes de Weber, muito antes de Durkheim, ele, tipo, pelo fato de ele ter essa herança de dois mundos, ele estranhou muita coisa. Aí tá, também tinha, aí ele tinha também um pé na Bíblia, né? Ele era cristão, mas, tipo, mas ele acabou, no fim das contas, formulando a primeira teoria social, tipo assim, de como a teoria mesmo, assim, tipo, de longo alcance, de como a Nossa, humanidade vai, como a humanidade evoluiu, tipo, naquela época era isso, né, a teoria social. E, tipo, só porque o cara tá que nem o Agostinho. O cara teve um estranhamento com a língua, porque ele teve esse aprendizado de mais de uma língua, e a família dele, tudo isso aí, eu acho que eles são os primeiros linguistas, talvez. Não duvido, nossa, não duvido. que interessante. Tá vendo como uma coisa vai para um lado, vai para o outro? É sempre uma. Voltamos para os antigos para aprender coisas novas, né? Pegou essa frase do Calvino? Hã? É do Ítalo Calvino essa frase? Não sei, o que pensei agora. Não pode até ser que deu, vi em algum canto e. Mas eu lembro que tem uma frase parecida com essa aí. Voltamos para os antigos para com um olho no futuro, uma coisa assim. Ah, se ninguém inventou essa frase, tem que patentear ela, é muito boa. Eu sempre como é gosto. de olho na fortuna? Não, a gente Hum, volta no passado. Eu até esqueci. A gente volta no passado para descobrir o futuro. Mas eu falei alguma coisa nesse Ah, sentido. eu entendi fortuna. Eu já fiquei É. alegre aqui. Opa, fortuna. tem aquela frase lá do conhecer para não repetir, que atribui ao Che Guevara, mas na verdade é de outro cara. Só que eu esqueci o nome dele. Mas vamos em frente, vamos em frente. Vamos lá, que tá muito. Nossa, vai para muito canto essas teorias agustianas aqui. Uhum. Agostinho. Admito também isto, mas não compreendes que uma coisa seria falar e outra ensinar? Hum, Ah, Deus, é interessante, né? sim. Essa até eu quero ver ele responder agora. Adeodato, compreendo que, de um certo modo, seja, não ensinaríamos alguém a não ser falando,
Na verdade, além das palavras, com os signos ensinamos. E quem duvidaria dessa diferença? Agostinho. Mas o quê? Acaso entre ensinar e significar não teria alguma diferença? Adeodato, creio ser o mesmo. Agostinho. Não seria correto quando por tal razão dizemos que significamos para ensinar? Hum, Adeodato. Bem correto. Agostinho. Se alguém dissesse que ensinamos ao significarmos, não refutaria facilmente face ao que enunciamos acima? Adeodato. Assim seria. Agostinho. Logo, se significamos quando ensinamos e não ensinamos ao significarmos, ensinar seria diverso de significar. é verdade. Significar é mais amplo do que ensinar. O ensino, ele direciona, quer dizer, ele tem sistematicamente um tipo de significação. Mas tu pode produzir significado de muitas maneiras, não necessariamente com o ensino. É verdade, tipo, eu posso aprender que atravessar a rua é importante olhando para os lados na prática. Só que se alguém me ensinar falando, eu tenho menos risco de ser atropelado no processo, entendeu? Mas são duas significações diferentes. Só que nem sempre é por ensino. Sim, interessante, interessante. Agora, educação já não sei. Ensino talvez não, mas educação já não sei se não é a mesma coisa. Bom, socialização eu tenho certeza que é a mesma coisa. No mínimo, socialização é a mesma coisa. Do Podem, ensinar? Do ensinar? de significar. Podem, Sim. podem até me contradizer nisso, porque eu acho que eu falei um negócio meio polêmico. Mas, tipo, me parece que significar e socializar são a mesma coisa, porque não tem como tu criar um nome sem ser socialmente. Deixa eu E você pensar. vamos pensar, Interessante. vamos pensar. Interessante, é. Eu tô formulando aqui com você, eu não tô nem trazendo pronto, tô formulando aqui com base no texto. Então, seria mais ou menos, no aspecto que está falando da socialização, seria um aspecto mais assim, viral, não é? A socialização sempre tenta ser viral, realmente. É verdade. Porque a pessoa ela só ensina, uma pessoa só ensina para outra que ela crê ser verdade, né? A não ser que ela queira sabotar a pessoa, mas aí ela sabidamente não está ensinando, ela está sabotando. Então tem a ver um pouco com o comportamento dos vírus. Tem toda a razão. Interessante, interessante. Faz sentido. Vai, Porque o nome social, né? O nome, nesse caso, ele sempre tem a ver com uma convenção. Lembra que a gente falou que até pegar o nome, até o sim, nome ficar, a gente vai dando palavras e o que pegar vira nome, sim, só pega se outras pessoas, só pega se outras pessoas reproduzirem. Senão não pega. sim. Mas você percebe, por exemplo, assim, vamos voltar para o caso do ensino. Tá. O ensino, ele tem um aspecto diferente só do socializar. Por quê? No socializar é uma coisa talvez mais assim, que tem uma borda talvez mais abstrata. Uhum. Agora, o ensinar ele precisa de uma estrutura. Você acha assim, se for uma estrutura para dizer o que é verdadeiro, o que é falso, uma estrutura de julgamento, ou isso seria mais um pensamento meu em relação a um ensinamento formal? Então, eu acho que tem socialização espontânea, que daí, tipo, por exemplo, teus amigos na rua te socializam de maneira espontânea. Uhum, Tipo, eles não têm sistematicidade, né? Eles não têm uma instituição por trás. A instituição sempre ela é uma instituição sempre impessoal, né? E ela tenta fazer regras que são pessoais. Aí, eu acho que isso é um outro tipo de socialização. Tanto que na sociologia tem socialização primária e socialização secundária. E tem a ver um com a família e outro com as instituições. E daí eu acho que sim, a educação
é um tipo específico de socialização de um tipo específico de instituição, que daí essa instituição ela formula regras com o que se espera do aluno. Uhum. Eu acho que sim. Então, tipo, não é exatamente a mesma coisa, mas digamos que é um subtipo. Está Sim, englobado. sim. Interessante, interessante. Vamos ler mais um pouquinho aqui, nossa, tá muito intrigante esse texto aqui, hein? Tá dando cada insight na gente aqui, né? Adeodato, dizes a verdade, acaso não foi correto o que respondi? Agostinho, respondas agora. Aquele que ensina o que seria ensinar, o faz significando ou de forma diversa? Adeodato, não compreendo que de forma outra pudesse. Agostinho, por consequência, seria falso o que antes disse, poder ensinar sem signos quando inquirido sobre o que constitui o ensinar, pois compreendemos que sem significação nem isso se possa. Como assististe uma coisa seria significar, outra coisa ensinar? Se de fato diverge, como aparenta, tal que nenhuma se mostra senão pela outra e não por qualquer coisa que se mostre como a ti parece. Assim, nada encontramos que possa se mostrar por si, exceto a locução, e ou entre outras significa a si própria, porém, dado que também signo ela seja, nada temos que pareça poder sem signo ensinar. Peraí que alguém... Eu caí, mas eu voltei. Ah, tá. Eu li, eu... Eu vou Adeodato, nada tenho que possa não aprovar. Agostinho, concluso... Só um detalhe aí, assim, Pode. nada tem a provar. É interessante porque uma prova, você acha que é uma coisa simples, né? Uhum, Mas você fazer uma prova de algo, por exemplo, você tem vários níveis, né? Você tem uma hipótese, tem um argumento, tem um postulado, tem um axioma. Aí você chegou num determinado momento que você criou uma tese. Aí você criando uma tese, você tem que provar que a sua tese é válida. uhum, E nessa, ou então mesmo que você crie só uma hipótese. Não, é só uma hipótese, certo? Mas ela tem que ter validade, né, para ela ser uma hipótese de algo. Agora, quando você tem a prova e não tem ninguém que desprove, vamos dizer assim, né, que desaprove, vamos dizer assim, uhum. que não aprove o que foi feito, o que foi provado, a sua prova como é que se diz? Validado? É confirmada, enquanto não houver ninguém que desaprove o que você fez, né? Então, eu acho que essa afirmação do Abelardo aí foi curtinha, mas foi bem. Não tenho que possa não aprovar. Quer dizer, ele foi plausível, né? Eu não tenho como aprovar. Poderia ter dito, aliás, ele disse, eu não tenho como não aprovar. Aprovado, Sabe como Ou reprovar. seja, ele provou, né? Ele deu razão aquilo ali. sim. Pois é, será que a palavra reprovar vem daí? Tipo, eu vou ter que. Ó, eu te reprovo. E, tipo, eu sou contra a sua prova? Ou tipo, outra, eu te Não, contra a prova seria desaprovar. desaprovo. Então, será que eu tô falando assim? É tipo uma ordem? Prove de novo? Tipo, será Isso. que é esse o sentido da palavra? Reprove. Reprove, né? Mostre de novo a prova. Ah, legal. Legal, já percebeu. É igual você pensar assim, recapitular. Recapitulando. É tudo mais ou menos a mesma estrutura. Esse re está na estrutura de refazer. Ó, a palavra refazer. Professor, tem que refazer a aula, tem que não sei o quê. Entendeu? Então é exatamente nesse sentido de
e fazer de novo, né? Reprovar, Só que você reconciliar. vai, cada vez que você for refazer, você vai refazer de um jeito diferente, né? Senão não é refazer. Sim. Sim, totalmente. Agora, Tá. olha só o nível. Se o teu problema for resolvido de várias maneiras, ele não é consistente. Verdade. Não é consistente. Porque daí ele não tem uma solução racional, no caso? Faz Ele não sentido? tem uma solução única, né? Para ser Uhum. bem rigoroso, ele não tem uma solução única. Ele pode ser resolvido de qualquer jeito, de qualquer forma. Sim, é verdade. Aí não tem bem uma prova, né? Não, não existe uma prova, não existe um. É só um problema que foi colocado que você vai girando a roleta e vai resolvendo de qualquer jeito. Legal. Ótima reflexão. Ótima reflexão. Muito interessante. Sigamos mais um pouquinho, que está muito. Agostinho, concluso seria que nada se pode ensinar sem signo, sendo necessário o conhecimento dos próprios signos e o conhecimento de seus efeitos em que carentes somos. Embora nem todas as coisas significadas aos próprios signos possam ser preferíveis. Adeodato, assim compreendo. Agostinho, recordas quantas voltas demos para chegar a uma coisa tão acanhada? Desde que nos propusemos a exalar palavras, fazendo por longo período, nós esforçamos para investigar três questões: que nada se possa ensinar sem signo, que existe signo que se deva preferir aquilo que significam, e que o próprio conhecimento seria melhor que os signos. E agora jogou uma polêmica aqui. Ele Mas, continua falando ali do. Que às vezes é melhor o signo do que a própria coisa. Daí ele deu exemplo do fedor, né? Não foi? Aquele dia ele deu exemplo do fedor, né? sim, E o próprio conhecimento é maior que os signos. Acho que é isso. Mas é, eles deram voltas, mas eu não acho que tenha sido voltas, não. Eu acho que teve teve tipo uma preparação, um, tipo, ele conduziu, né, o Adeodato até aí. Não sim, sei. Não me mas pareceu. foi didático, né? Foi didático, né? Mas há uma quarta que gostaria de ouvir. Se julgas as questões abordadas não deixarem em ti possibilidade de dúvida. Adeodato, bem queria que depois de tanto circunlóquio tivéssemos chegado a certezas. Mas essa tua pergunta não só me inquieta, como também me impede de senti-la. Não a perguntarias se dela não tivesse uma refutação. A própria complexidade do assunto, seguramente, não me permite responder. E temo que, em tanto sobrescrito, algo tenha se ocultado, não permitindo luz à minha mente. Agostinho, aceito tua dúvida e não de mau grado, porque uma alma destemida revela. Que coisa bonita, hein? Eita, nós, hein? Uhum. Bonita mesmo, hein? Essas coisas são. E essa seria uma segurança de grande tranquilidade. De fato, seria extremamente difícil não ficar perturbado quando aquilo que guardamos em consenso se vê arruinado por discussões adversas, como se retirado de nossas mãos fosse. Diante de justo seria ceder as razões examinadas, bem fundamentadas, e perigoso seria ter por aceitadas as que nos são desconhecidas. Seria de temer que, ruindo aquilo que imaginávamos ser duradouro, se permaneça a defendê-lo, e assim nos precipitemos em ódio ou temor à razão, nos Uhum. parecendo não dever dar crédito nem à verdade evidente. Mas continuemos agora, examinemos de novo, mais rapidamente se teria razões de duvidar. Imagines alguém que, ignorante de armadilhas de vara e visco para pássaros, se deparasse com um caçador armado desses instrumentos. Não a caçar, mas caminhando.
e, tendo visto, acelerasse seu passo admirado, pensando consigo mesmo o que poderiam significar aqueles instrumentos. O caçador, vendo essa pessoa, contemplá-lo, no desejo de se mostrar, prepara e suspende as varas, e põe ela um gavião, agarrando algum pássaro próximo. Não teria ele ensinado ao seu espectador o que desejava saber, sem nenhum significado, mas com a própria realidade? Essa foi boa. Vai lá, gente, vai lá. O que vocês acharam disso? É verdade, tipo assim, ó. Ele, em teoria, ele não falou nada. Ele só pegou a arma e disparou. Não disparou, né? A vara. Ele disparou a vara. Mas eu acho que daí a gente tá olhando só no. Acho que foi que nem eu falei no começo. Aí que eu ando na discordância com ele. Eu sou um Wittgensteiniano nesse ponto. Eu acho que o pensamento se expressa por palavras. E daí isso tem uma relação com as representações que eu vou escrever um livro sobre. Um livro não. Um texto sobre isso. Mas, tipo. Eu acho que o pensamento dele não tá pensando bem no pensamento. Talvez porque ele não tem uma noção de mente aí, né? Ele até usou a palavra mente agora há pouco, né? Mas eu acho que a noção dele é de alma também. E aí, talvez por isso, ele não esteja conectando mente e cérebro, e sim mente e alma. E daí, talvez por isso ele não esteja pensando no pensamento com palavra. Talvez não, talvez com pensamento como imagem. Não é impossível, né? São outras culturas. Então, eu diria que eu discordo. Eu acho que o pensamento, o, o próprio caçador, para pegar a arma e puxar o signo, puxar a vara ali, ele deu comandos mentais, por mais que estejam automatizados, memória muscular, coisa e tal, em algum momento eles foram palavras até se tornar automatizado. Então, tipo, está envolvido palavra, tanto nos comandos que o varejista ali dá para ele, que usa vara, né? Dá para ele, quanto que o observador está vendo. Então, tipo, ele ensinou, mas ele ensinou, por exemplo, só a expressão corporal para o cara transformou isso em palavra. Agora, se fosse educação, ele não só demonstraria, mas ele também conseguiria dar detalhes, transmitir mais informações de detalhes, por exemplo. Então, daí ele estaria ensinando sistematicamente. Mas eu acho isso, eu discordo dele que não tem palavra envolvida. Tem palavra envolvida, mas aqui não é no nível do fenômeno. É no nível já da filosofia da mente mesmo. Uhum. Sim, é verdade. O que vocês acham? Eu acho que o Wittgenstein tem muita coisa boa, agora tem umas coisas que ele mesmo desfez. Ah, é? Por exemplo, essa ideia de todo, né, que ele tem no Tractatus. Você está falando de qual Wittgenstein? Do Tractatus? Isso. Pronto, do Tractatus ele pensa no todo, né, uma visão holística do mundo, da realidade. Quando ele fala mundo, os limites do meu mundo, né? Os limites da linguagem são os limites do meu mundo e tal. Legal, isso mesmo. Ele tá falando que existe um todo ali, mas um todo que tem limites, que é delimitado, vamos dizer assim, né? Delimitado por quem? Por quem está representando a linguagem, no caso, né? Uhum. Mas depois ele muda, eu cheguei a ler um livro dele chamado Das Certezas, Uhum. e ele mudou, ele começa assim, parece coisa de doido, né? Ele começa a falar sobre uma mão. Uhum. E aí ele diz, qual é a certeza que eu tenho essa mão? Que legal. Aí ele começa, todo o livro vai girar em torno disso, ele responder isso, qual é a certeza que eu tenho de ter uma mão? Aí ele começa a levantar várias hipóteses que ele não teria uma mão. Para chegar na mão que ele tem, né? Ou seja, ele começa pela parte, dessa vez, para ver se chega no todo. E no primeiro, no Tractatus, ele começou no todo, para ver se chegava nas partes.
E as ele viu que não deu certo, né? Falar do todo de, de do todo da realidade, ele viu que não dava certo usando a linguagem, porque ia ter um momento que ia haver um limite e o limite ia requerer um silêncio. Eu ia ter que me silenciar porque eu não consigo mais falar sobre determinadas coisas. Então, esse foi o meu limite. E é o limite do meu mundo também. Interessante. Mas é por aí. O Wittgenstein. Ele teve umas coisas que ele diz assim: eu resolvi todos os problemas da filosofia. Aí depois ele diz: não, me iludi, não resolvi, não. Interessante. Eu não sabia de tudo isso do Wittgenstein. Ele é aquele. Agora eu tô tentando retomar, porque faz tempo que eu li. Mas ele é o do ciclo de Viena? Isso, isso. Ah, do positivismo lógico e tal. Positivismo lógico. Isso que eu acho interessante, porque, tipo assim, ó, esse movimento eu não conhecia, achei muito interessante do partido do todo para a parte, na perspectiva mais dedutiva, e depois ele partiu da parte pro todo na perspectiva mais indutivista. Mas eu acho que, tipo, ele falou assim, eu nego essa primeira parte, porque é interessante, porque talvez essa primeira parte fosse uma hipótese, em vez de necessariamente uma conclusão. Aí, se ele renega, eu acho que seria triste, né? Não É porque sei. ele nega, ele era habilidoso em colocar situações complicadas, né? Situações difíceis. Uhum. Aí ele vai colocando situações difíceis. Mas se fosse assim, e se fosse assim, e se fosse assim. Foi contra-argumentando. Ele foi contra-argumentando. Se fosse ele conversando com o Anselmo aí, com o Anselmo não, O Deodato. com a Deodato, não, como é o nome do outro, Agostinho. com o Agostinho. Ave Maria, ele já tinha enchido a cabeça do Agostinho aí. Boa. Sorte do Agostinho, então, né? Porque ele queria mais um cara para apanhar para ele poder expor os negócios O dele, né? povo do Deodato só faz concordar, praticamente. Se ele concorda, 2 minutos depois ele já discorda. Não, se ele discorda, 2 minutos depois ele já concorda de novo. Ele já concorda, Ou a sorte do Wissinger, né? Será? Eram dois grandes, né? Eram dois gênios, né? Então é difícil dizer. É difícil dizer. Eram dois gênios fora da curva, né? Tanto Agostinho como Wittgenstein, né? Isso é uma coisa interessante, né? Podia escrever livros de filósofos tipo, os grandes filósofos debatendo um com o outro, tipo uma simulação. Daria para fazer um programa de TV com isso, tipo, tu consulta as pessoas especialistas nas obras e daí joga as questões para elas. É uma boa. Tem uns vídeos aí de filosofia analítica, tem uns vídeos, cara, que é o Quine, sabe quem é o Quine? Não sei. O Quine é um desses gênios aí também da filosofia analítica. Ele discutindo com um repórter, que é filósofo também, Uhum. aí, mas vai longe, cara, vai mais de 1 hora de discussão. E sobre a mesma coisa, eles discutindo praticamente a mesma coisa. E 1 hora de discussão e não acaba mais, e não sei porque é segundo fulano de tal, fulano de tal pensou assim, e Deve aí, ser parecido com a aí vai Deodato. longe. Deve ser parecido com a Deodato e Agostinho, né? Só que falando, eu sei que eu acho que o Sartre e o Foucault discutiram uma vez. Acho, não tenho certeza. Tipo, ou Heidegger, alguma coisa assim. Alguém discutiu com alguém, assim, tipo, não. E eu sei também que o Schopenhauer era contemporâneo do Hegel. Que eles fizeram Sim, palestra ao mesmo tempo, e daí o Hegel levou todo mundo. é. A gente podia ter debatido os dois, né, por exemplo. Interessante. Agora, eu não sei se hoje em dia rolava discussão assim, porque eu acho que, tipo,
Eu acho que, pelo menos eu vejo assim, né? Eu vejo os professores tem suas vantagens e suas desvantagens, mas eu vejo os professores com muito ego comparando com os das antigas. Muito, Eu acho muito. que os das antigas eles não se importavam, assim, de, tipo, ou eles queriam tanto ganhar no argumento que às vezes eles desdobravam o argumento, não aceitavam perder, e os de agora eles não querem ser questionados, porque se eles forem Uhum, questionados, eles perderam a autoridade, e daí eu acho que isso não é muito saudável para a filosofia. concordo, concordo. Mata o diálogo, né? Oi? Mata o diálogo. Porque daí, tipo, tu mantém um curso de filosofia funcionando. Ok. Mas isso pode matar a filosofia fazendo isso? É justo eu manter a profissão do filósofo e matar a filosofia? Então, porque eu Ou acho a filosofia só de um departamento, né? Às vezes. Uhum, uhum. Departamento fulano de tal, de universidade fulano de tal. Aí é uma beleza, mas os outros, lá embaixo. Uhum, uhum. Tem um exatamente. vídeo da luz. Vamos lá mais um pouquinho, tá? Nossa, muito, vai para muita coisa essas coisas. E a gente até poderia pensar o que ele está falando com a própria realidade, hein? Sim, tá mesmo. Né? O que seria a própria realidade? Será que os signos, então, não estão na realidade? Será que as palavras não estão na realidade? Será que a própria realidade ele está falando como um cientista, igual o professor falou anteriormente? Só aquele apontamento que a gente fez, lembra? Do apontar. Sim. E eu acho que o signo, na minha opinião, né? Ele não existe. Ele, ele é, tipo, realmente uma convenção ali das pessoas. E daí não é que elas, tipo, não, elas aceitam aquilo ou não, e daí aquilo ali vai sendo associado aos poucos, na minha opinião, né? Então, tipo, eu acho que ele por si só não existe. Mas ele é muito poderoso. Tipo, a partir do momento que ele existe, ponto. Não adianta tu falar, tu querer mudar isso. É muito difícil, assim, tu mudar o pensamento. E é isso que as propagandas tentam, né? Mudar os signos, né? As representações. Elas tentam isso, é o foco delas, associar uma coisa com outra. E às vezes esse processo não dá certo, às vezes é muito espontâneo. É muito espontâneo, assim, para te direcionar. E por isso que eu acho, cara, eu sou, nesse ponto, eu sou contra o nosso presidente, o Lula, que ele é contra a robótica e etc, né? Porque desemprega muita gente, segundo ele. Mas, se você for pensar, o cara que trabalha com ciência da computação e etc., ele está todo tempo representando. E a representação, eu sei que existem outros modos de trabalhar, mas a representação ainda é o modo mais rápido. Por exemplo, eu preciso de um gráfico aqui. Se Tá. eu não souber fazer esse gráfico, ou eu não fizer com a inteligência artificial, eu vou ter que pagar alguém para fazer, na é verdade? Sim. Sim, Então, total. então, então eu vou necessitar sempre de um profissional que trabalha com isso, com representação gráfica, com modelos e etc. Porque eu, embora saiba do negócio todinho, mas não sei colocar no computador. Uhum. Sim, é Entendeu? Aí eu tenho verdade. que explicar para o cara entender, aí depois é todo o processo, porque o cara, para fazer uma representação gráfica, ele precisa entender, né? Sim. Daí a originalidade do cara. O cara que faz, ele entende também o que você está dizendo ali. Mesmo que ele não entenda tudo, mas ele entenda o básico suficiente para ele fazer o gráfico. Uhum. Sim, tu vai ter que, no mínimo, passar uma informação específica para ele, enquanto o conhecimento dele é geral sobre aquele assunto, né? Aí por isso que muitos se especializam em fazer gráfico também, usa aquele MATLAB. MATLAB, é.
porque não quer pedir a uma pessoa que, porque tem medo de passar ideia, tem essas frescuras, né? Uhum. Tá, eu Já acho que o faz cara vai sentido. saber da minha ideia, eu não vou dizer nada. Sim, como se fosse patenteada, né, a ideia. Pois é, se você não quer que ninguém interfira, então patenteia, né? Patenteia antes que alguém vá lá e interfira. Mas daqui que você, sei lá, eu não tenho essas frescuras, não. Acho que se for fazer um artigo, aí beleza, vamos fazer um artigo. Só que, como as coisas estão sempre se renovando, né? Não tem como você. Só se for realmente uma coisa muito pronta que você tem, aí você realmente fica meio inseguro você pedir para alguém que você não conhece. Mas, Uhum. mas sei lá, não divulgar, sei lá, não sei por que não divulga. Tem muita gente assim, viu? As Uhum. ideias não vão para fora muitas vezes, porque a pessoa tem medo, ou tem vergonha de estar errado, alguma coisa assim. Aí não vão no processo que entra a representação, né? Não, cara, faz um gráfico aqui para mim e tal. Sabe que eu tava trocando umas mensagens com uma pesquisadora que é especialista num tema que eu tava querendo abordar na página. Daí ela disse assim, referencia com esse autor aqui, senão vão dizer que você tá errado. É, Aí eu fiquei pensando assim, não, mas o que que tem dizerem que eu tô errado? É só discordância, sabe? Tipo, tu dizer que a pessoa tá errada não é o fim não é, não, tu não descredibiliza a pessoa. Tu dá a oportunidade dela não, mas defender. Ave Maria, não faça isso não. Dependendo da pessoa, não diga que ela está errada, não. Conselho que eu lhe Não, dou. sim. Não, sim, sim, mas tipo assim, ó, as pessoas encaram como descredibilização uma coisa que pode ser uma defesa. Então, tipo assim, ó, a pessoa disse que eu tô errada, é um momento que eu tenho de esclarecer e ampliar a minha ideia e Eu colocar também ela. penso assim. Então, Aí aperfeiçoa, né? a pessoa, porque daí gerou o diálogo, entendeu? Porque daí, se a pessoa só Aham. concorda contigo, ela fala, ok, segue a vida. Nada se acrescentou. Aí, tipo, aí o. Aí eu tava falando com ela isso, né? Daí, tipo, eu até nem falei isso que eu tô falando agora, mas, tipo, como isso é antifilosófico, ao meu ver. Tipo, tu ficar com tanto medo e tu focar tanto no consenso como validador, que daí às vezes tu não consegue. Por exemplo, o Einstein, eu não sou entendido do Einstein, né? Mas eu sei que escreveram livros na época dele para refutar ele, e imagino ele que ele passou dificuldades com a teoria da Tem relatividade no uma, tem começo. uma curiosidade sobre o Einstein que eu vou te contar, não sei se você sabe. Qual, Tem qual? um físico russo que ele estava servindo o exército na época. E ele ficou sabendo das 10 primeiras fórmulas do Einstein, né? Uhum, Aí, na época, eram só fórmulas sem resposta. Ele respondeu todas no fronte de guerra e conseguiu enviar para o Einstein. O Einstein, quando abriu e viu, estão uhum, todas certas. uhum, O cara respondeu todas e ainda usou. Até hoje você usa as fórmulas que esse russo descobriu para uhum. detectar buraco negro e etc. Nossa, Aí Que o pior incrível. da história, ele Uhum. morreu semanas depois. nossa, que trágico. Nunca viu, nunca foi recompensado, nunca viu o Einstein. Isso que é tragédia, hein? É, Que tragédia. Pois é, e daí teve esse diálogo, mas justamente porque teve essa questão do erro, né? Eu acho que tinha um filósofo que apontava que o erro é o que move a ciência. Eu acho que é o Popper o erro é o que mata a ciência, Óbvio, que assim, move. ó, a A, que manda. a ciência só se move porque alguém busca o erro do outro. É falsificacionismo isso aí. Tipo, eu vou procurar o erro Sim, do outro. sim. Em vez de ser um agregado, tipo assim, ó, um cientista coloca um tijolinho em cima da descoberta do outro, tipo, a ciência só, entre aspas, se desenvolve porque um cientista quer derrubar a conclusão do outro.
É uma boa Aí, hipótese. tipo, por exemplo, o Newton quis derrubar Aristóteles. O Heisenberg quis derrubar o Newton. E daí vai indo. E veja o contrário, já outros já. Ah, não, mas esse aqui acrescentou isso aqui acrescentou isso aqui. Aí mudou porque evoluiu. Aí essa visão não, mudou porque contestou. Tipo, Aí tem aquela história do subir em ombros de gigantes, né? Sim. ah, sim, tem mesmo, né? Nesse caso, daí tu destruiria o gigante e Não, tentaria ser você o gigante. subiria nos ombros dele, né? Você não destruiria, porque uma hipótese bem feita, uma tese bem feita, você não destrói, você reconstrói ela, no máximo. Por exemplo, Uhum. o Einstein ele falou da curvatura da gravidade, mas ele não disse assim, a gravidade não existe, entendeu? Uhum. Ele não conseguiu destruir o Newton. Tanto é que a gravidade do Newton funciona ainda. Só não funciona a nível cósmico, né? Para saber determinados fenômenos físicos, ela não funciona Tu diz fora da Terra? fora da Terra, exatamente. Tá. Tá, não, ótimo. Maravilha. Pois é, Bom, então, mas aí é que tá os negócios da ciência, né? Isso que é o legal. E daí tu acaba discutindo se tem continuidade, ruptura, tu consegue provar que tem continuidade, tu consegue provar se tem ruptura, e assim vai da filosofia da ciência, que eu acho uma das áreas mais legais que existe. isso é verdade. A filosofia da ciência é muito legal. A gente devia uma hora parar e estudar um pouquinho de filosofia da ciência, que é bem interessante, hein? Não, ele vai me ajudar hoje. Ele vai me Opa, ajudar um bocado hoje. sim. Vamos lá, Vocês, aliás, vocês. porque daqui a pouco você vai dar a sua palestra também, né, Ronald? Vamos ver se a gente finaliza aqui o. Bota É, mas vocês aqui vão falar mais do que eu. aqui. Mas, Adeodato. professor Rafael, nem se preocupa, tá? Porque Hum. isso aí, acho que a gente só vai terminar esses encontros quando a minha mão estiver boa. E vai demorar. O médico já falou que vai demorar. Então, aí é complicado, hein? Que droga. Eu imagino, é frustrante, hein? É frustrante. Você Tá, não mas tem vamos seguir. cachorro aí não, né? Ou tem? Eu não. Ah, sim. Melhor ainda, porque aí o cachorro não vai lá morder tua mão, né? Ah, pode crer. Tem esse risco, tem risco de reinfecção. E aí? É, sim. Vamos lá. Adeodato. Receio seja um caso semelhante àquele que citei, quando alguém pergunta o que seria caminhar. E da mesma forma, não vejo se mostrar da caça todo o seu procedimento. Agostinho. Acrescento ser fácil liberar dessa dúvida, pois suponha que essa pessoa seja tão inteligente que compreenda todo o procedimento de caça só pelo que viu. Isso seria suficiente para demonstrar que alguns homens sem signos ensinar possam. A gente já discutiu bastante isso agora há pouco. Adeodato. A isto também posso acrescentar quem pergunta o que seria caminhar. Se for inteligente, compreenderá totalmente, após com poucos passos demonstrar. Agostinho. Autorizo a fazê-lo, em nada me oponho. Na verdade, ainda sou favorável. Compreendes, assim, que cada um de nós, tendo isto concluído, que sem signos se possa ensinar. Seja falso, que há pouco parecia verdade. Que nada existiria que pudesse mostrar sem signos. Ademais, não seria somente uma ou outra coisa, mas milhares que ocorrem à alma, que sem necessitarem de nenhum signo se mostram por si próprias. Hum. Que é a parte da alma que o professor falou também, né? Calma aí, ó. Aham. Que é o que não entende como uma teoria da mente, uma coisa assim. Uma teoria da alma, né? Tecnicamente seria da mente de Deus, provavelmente, que ele tá falando. Sim, Que Deus teria a mente que essas coisas a gente compartilharia com ele, provavelmente. pela alma, né? Captaria pela É, alma. através da alma. Isso. Talvez a alma fosse tipo.
um conector com Deus, talvez. Também. Eu vejo por aí também. Por que então duvidarmos te pergunto, colocando de lado os inumeráveis espetáculos em todos os teatros, em que os atores representam as coisas mesmas, sem signos, esse sol, ou mesmo essa lua, que inunda tudo, a lua, os astros restantes, a terra e os mares, tudo que de infinito exista, não seriam por si mesmo que Deus e a natureza os expõe, mostrando a quem contempla. Se considerarmos cuidadosamente, talvez nada se encontre que por seus signos possa ser aprendido. Se me dado um signo do qual nada soubesse sobre o que seria a coisa nenhuma poderiam me ensinar. Olha só, hein? Essa aqui pega, hein? Pegou agora. É mesmo, parece ensino básico. Pois é. E você vê, é um tipo de pensamento básico, muitas vezes te ignora também, não é verdade? Se você me dá um signo que eu não sei o que é, o que eu vou ensinar? Como é que eu vou ensinar ele, né? Ó, esse aí eu tô vendo mais um ladrão de ideias aí, ó, o Bourdieu. Parece o Hábitos do Bourdieu, isso aí. Do que? Do. Esse Do autor eu não conheço. Pierre Bourdieu. Ele foi um dos caras que pensou vários tipos de capital. Tipo, o Marx pensava só no capital financeiro, né? Ah, Esse cara aí pensou, o Bourdieu pensou no capital simbólico, capital social, capital financeiro também, capital econômico, milhões de tipos de capital. E daí, tipo, parece que é bem a noção dele, só que explicado de uma maneira filosófica. Que é tipo, hábitos, ele é o. É tipo assim, é complicado porque ele tem todo um vocabulário que ele criou. Então, tipo, tem todo um vocabulário técnico que é meio hermético para quem não tá iniciado. Mas, tipo, basicamente o hábitos é uma subjetividade que tu tem ali que se coloca porque tu foi socializado em um determinado grupo. Aí, tipo, entre aspas, é o limite do teu conhecimento, que a gente tá usando os termos daqui, né, da conversa. É o limite do teu conhecimento de acordo com o lugar social que tu ocupa. E daí, tipo, nesse caso, por exemplo, o cara se não foi dado um signo, não sabe nada desse signo sobre a coisa, ela não tem nenhum ensinamento. Claro, tipo, se o cara vai lá e fala, aí ele usa os exemplos, né, do fracasso escolar. Se eu chego ali num aluno que nunca escutou Chopin, e eu mostro Chopin, o hábitos daquele aluno vai achar que aquilo ali é muito chato. Mas talvez outro aluno que tem o hábito de escutar Chopin consiga apreciar aquilo. Então, são hábitos diferentes, muito vinculado com classe, com grupo. E parece que é daí que ele puxou interessante. Eu não. uma frase muito simples que deriva um monte de conceitos dele. Fantástico. Tá vendo só? Eu tô falando que a leitura é muito à frente do tempo, né? Tem muita coisa aqui que é muito. É o que a gente espera, né? E será que, tipo, se a gente ler também o Berkeley, se lê o Aristóteles, será que a gente chega também em tanta densidade assim? Eles são tudo, especialmente Aristóteles. Aristóteles Uhum. é bem interessante. Ele comete algumas falhas, mas também tem os raciocínios assim que são assombrosos. Assombrosos. Tá, a gente pode estudar de ler eles depois, né? Isso é interessante. Ler os clássicos, assim. O que a gente pode fazer, que o senhor estava pensando aqui, podemos pegar aquele que você tinha escolhido, professor, do Schopenhauer, pegar alguns capítulos para ler, Ah, também dá. entendeu? Já que é muito longo o livro, tem 2 tomos, quase 1.700 páginas, a gente pega alguns capítulos ali, a gente e vem aqui na nossa, vamos se divertir. Schopenhauer me faz lembrar uma professora, rapaz. Não faça isso comigo, não. É bom. Vai ter Por que 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 lembra ressignificar. ela? Por que que lembra ela?
porque ela está em São Paulo e eu estou aqui no Ceará. Entendeu, né? Uhum, entendi. Vamos voltar para o texto. Vamos lá. Eu não entendi, mas depois eu vou perguntar para o professor Rafael, em off. Vamos voltar. Vamos retornar para o texto. E ficou em off, bem off. Mas se tenho seu conhecimento de verdade, o que aprendo pelo signo? Outra pergunta interessante, hein? Se eu tenho conhecimento de verdade, o que aprendo pelo signo? Já tenho conhecimento, né? Não precisa do signo. Quando leio as palavras, as suas sarabalas não foram alteradas. Deve ter no Essas, gostinho. E será que ele explica o que é na nota de página? deixa eu ver, 79. Acho que não, hein? Acho que não conta, não. Não, só fala que é uma passagem da Bíblia, Daniel 3:94, mas não fala. Ah, sacanagem, hein? Denise, Sarabala. pois é, tá bem, né? Essas não mostram seus significados. Certos objetos com esse nome servem para cobrir a cabeça, e porventura, ao ouvi-las, deveria deduzir o que seria a cabeça, o que são coberturas. Já as conhecia, não quando mencionadas por outros. Assim, a noção delas adveio-me, mas ao serem vistas por mim. Uhum. Efetivamente, quando essas duas sílabas cabeça, percutiram em meus ouvidos, desconhecia seu significado como quando ouvi e li pelas primeiras vezes Sarabalas. Sarabalas, é isso, né? Sarabalas. Mas, Ele fez de ouvindo muitas. propósito, esse cretino, botou uma palavra difícil de propósito. Mas ouvindo muitas vezes cabeça, notando e observando, quando pronunciada, descobri que coisa era por já tê-la visto. Assim, me era conhecidíssimo. Antes de isso descobrir, essa palavra era apenas um som. Só aprendi que era o signo após descobrir que coisa significava. Deduzi não pelo signo, mas pela ação do olhar. Conhecemos mais sobre o signo através da coisa do que da própria coisa quando estudada pelo signo. Para que compreendas melhor, imagine estarmos pela primeira vez ouvindo o vocábulo caput, ignorando ser apenas um som ou significaria algo, e perguntássemos o que seria, recordas não ser da coisa que é significada que queremos o conhecimento, mas sim o signo. E não possuiremos enquanto ignorarmos de que coisa seria signo. Se quando feita a pergunta, a coisa mesma fosse mostrada com o dedo, ao vê-la, aprenderíamos o signo, só o conhecemos pela audição. Assim, havendo dois elementos desse signo, o som e o significado. O som, evidentemente, não foi percebido pelo signo, mas pela audição reverberada, enquanto o significado tenha sido aprendido pela visão da coisa significada. De fato, o apontar do dedo nada mais pode significar, senão aquilo que o dedo visou. Mas ele não tendeu para o signo, e sim para aquela parte do corpo chamada cabeça. Esse gesto não me permite conhecer algo que já era conhecido, tampouco seu signo para o qual o dedo não aponta. A isto não muito me importa. Seria apenas um ato de demonstrar como quaisquer outros que se indiquem como advérbio ex, que sempre vem acompanhado de uma demonstração gestual. Não se bastando apenas esses dois signos para elucidar. Seria isso que me esforço para te persuadir, que nada aprendemos com signos chamados palavras. Caramba! Como afirmei há pouco, conhecida a própria coisa significada, aprendemos a força da palavra, ou seja, o significado refletido no som, bem diverso de quando percebemos essa realidade por meio de sua significação.
O que eu disse de cabeça, diria também das coberturas e de inúmeras coisas outras. Embora eu conheça coberturas, até agora desconheço as sarabatas. Estas, mesmo as que alguém as significasse por gesto ou desenhasse, ou mostrasse algo semelhante, não diria apenas que me ensinou, mas que o fez não com palavras. Se eu, por acaso, estivesse a contemplá-las, e alguém junto a mim advertisse dizendo aqui estão as sarabatas, estaria aprendendo não por palavras, mas por meio da visão. E por desta segue que fixei também seu significado pelo próprio nome. Certamente, ao aprender a coisa mesma, não acreditei nas palavras alheias, mas sim nos meus olhos. Talvez nelas tenha acreditado para atender-me, ou seja, buscar com a visão aquilo que queria ver. Fim. Nossa, ele nem respirou, né? Eu Nem nunca tinha ele, visto ele falar tanto. nem ele, nem eu respiramos. Olha que se lasquemos. Mas tá, o que eu entendi daí é que ele falou que eu só posso conhecer de fato uma coisa quando eu vejo ela, né? Porque, de fato, se eu falo assim, ó, eu posso unificar duas coisas, eu posso construir uma imagem do que eu não sei a partir de coisas que eu sei. Por exemplo, um unicórnio. Consigo facilmente imaginar um cavalo e consigo facilmente imaginar um chifre. Se bem que os chifres que a gente imagina no unicórnio não são os chifres normais, né? Eu acho que não tem nenhum chifre que tem aquele formato de cone na natureza, né? Mas eu consigo imaginar um chifre cônico na cabeça de um cavalo, então eu imagino um unicórnio. Só que, de fato, eu conheceria o unicórnio talvez se eu chegasse perto de um. Quer dizer, eu acho que, tipo assim, ó, eu posso ter um conhecimento conceitual do que é um unicórnio, mas é diferente de um, pode ser ou não diferente de um conhecimento prático, entre aspas, dos sentidos. Eu digo isso porque já aconteceu muitas vezes, eu já vi muitas vezes, da pessoa falar assim, ah, tal coisa é exatamente como eu imaginei. Então, tipo, nesse caso, não teve diferença entre o signo sentido, entre o conhecimento sentido e o conhecimento teorético. E às vezes dá essa diferença, às vezes a pessoa vai lá e não tem nem. Às vezes é muito diferente o que a pessoa imaginou, conceituou, do que ela encontra. Mas não me parece uma relação necessária. Tipo, não me parece que eu vou conhecer só se eu ver com os meus próprios olhos ou sentir com as minhas próprias mãos. Me parece que isso não chega a ser única maneira e também tem coisas que eu acho que a gente não enxerga. Não tem como, tu não tem como ver, tipo assim, tá, tu pode ver, por exemplo, uma pessoa triste, mas tu não viu a tristeza, tu viu a pessoa triste. Não tem como tu ver um sentimento. Então, tipo, eu discordo nele nesses dois pontos. O que os professores acham? Eu acho que quanto à tristeza, tem como você ver em você pelo si mesmo, né? Pelo self. Uhum. Mas o que é que vocês acham? Vocês acham que quando eu olho para o meu self, eu já estou representando? Sim, acredito que sim. Acredito que todo mundo tem uma representação de si, só que nem mesmo essa representação é, tipo assim, aí tu vira o teu referente e a tua representação tenta te representar. Só que nem tu mesmo consegue construir uma representação perfeita de ti mesmo, porque quantas vezes a gente tem surpresas com os nossos comportamentos ou com nossos pensamentos. Então, tipo, mesmo a gente, o nosso self, ele é ele não é, ele também não é apreensível, não é um referente apreensível. E sem contar que ele muda ao longo da vida também, algumas coisas, então eu diria que não. O que vocês acham? E mesmo assim existe a tristeza de criança, a tristeza de adulto, né? Uhum. Quer dizer, Sim. dá a ideia de você perder algo, de você não ter algo, mas Uhum. a intensidade que você tem quando criança é muito diferente de quando você perder um pai quando é criança, é muito diferente de você perder quando é adulto, né? Uhum. E tem a tristeza da perda, tem a tristeza do machucado, tem a tristeza
Aí de já é dor, né? despedida. Aí já é a própria dor. Tem razão, tem razão, tem razão. Retiro o que disse, muito, muito boa. Eu acho que é por aí também, mas também a gente tem que olhar de uma outra forma também. Vamos lá, vamos criar polêmica, porque senão tá todo mundo igual a Deodato com Agostinho, só concordando. Não Tá, vamos lá. existe tudo isso que a gente está falando também são conceitos, mas que eles saem da realidade. Porque se a gente pega assim, a tristeza, ela tem certas características, independente da época. Então eu consigo colocar ela só em um conjunto chamado tristeza. Assim como eu consigo colocar ela num conjunto de felicidades. Uhum. Entendeu? Então, assim, quando ele fala de apontar, é porque existem certas características de certas características, e isso está sendo bem aristotélico também, né? Isso é uma coisa bem aristotélica. Ele está partindo do que a gente vê para coisas que a gente está no sentido abstrato. Porque por isso que qual o professor usou o exemplo do cavalo. Do cavalo, ou vamos supor, Corne? vamos pegar um exemplo do unicórnio, na verdade. Do unicórnio. Vamos pegar um exemplo bem que já tem bastante visualização em muitas partes do Brasil. O Tá. chupa-cabra. É, Essa é boa, né? Vou pegar ótimo exemplo. o Vamos lá. chupa-cabra, para muita gente, ele era uma junção de cachorro, de não sei o quê, que tinha umas De arraia, não espermatozoides. era? Oi? Arraia também. Ele tinha, então, existia um referencial para dizer, ó, a junção dessas coisas aqui é o chupa-cabra. Uhum. Entendeu? Não estou dizendo que ele existe ou não, só estou dando um exemplo da descrição que as pessoas faziam na época que falava isso na época do ratinho. Que eram Quando os a pessoa... signos que eles tinham, né? Eles tinham esses signos para descrever o chupacabra. É o Exatamente. demônio. É, O demônio, o demônio também. exatamente. Só que quando você fala do chupacabra, você tem um monte de características que vai falar assim, esse bicho aqui não é um cachorro, esse bicho não é um gato, isso aqui não é um pássaro, entende? Então você está Uhum. partindo de um princípio de outras categorias que são comparadas, igual o professor falou também do unicórnio, isso aqui vamos supor, vamos dar um passo a mais. O Pegasus, que é é o Pegasus que tem ave, né, que um cavalo que tem asa, lembra? Pegasus Isso. lá do... Hã? Sim. Quando eu falo um cavalo que tem asas, você está entendendo que são duas categorias, um cavalo que tem asas. Mas a Uhum. gente parte de animais que têm asa e de um animal chamado cavalo. Entendeu? Então, eu estou partindo de uma realidade de apontamento para uma coisa que não existe na realidade. Tirando o chupacabra, que deve existir sim, mas eu tenho medo dele. Entendeu? Então, essa piadinha eu não podia deixar passar. Entendeu? Ah, deixa eu contar uma. Conta. Não tem a cachorridade que eu falei, né? A Tem, cachorridade, eu tem gosto da o, cachorridade. tem o pega-azeia também. Que? Se o Pegasus pega a azeia. Exatamente. Tá evoluindo, Ronald. E aí, tá vendo que beleza? Já pode... Essa é uma ideia que você pode registrar já, hein? Pega as aí já. Pois é, será que o Pegasus. Porque se ele tem existência, Uhum. ainda que fictícia, ele Aham. pega a azeia. É verdade. Exatamente. E sabe o que é mais irônico? Fica parecendo que tá falando do Seiya, o Cavaleiro de Pegasus dos Cavaleiros do É, Zodíaco. Pega a exatamente. Seiya. Exatamente. O que ficou mais estranho agora. Ficou muito estranho agora. O professor não era assim, professor. Professor, o que você está fazendo aí, hein, professor? Tem certeza que você está lavando os pratos aí? Não, Olha agora eu lá. tô botando uma compressa de gelo na mão. Olha lá. Veja esse gelo certinho aí, hein? Não tá na tequila, não? Enfiar o dedo no buraco da pia, aí não sai mais. É. Eu acho que porque eu acho que a grande questão do Agostinho é justamente que ele vai partir de um aspecto mais aristotélico, né? Uhum. Não Sim. tão platônico assim, desse mundo que ele fala muito de apontar o dedo, né?
dedo Uhum. apontar o dedo que ele sai para uma coisa que, por exemplo, igual o professor falou, sobre a tristeza. A gente Uhum. aponta o dedo para alguém e fala assim, uma máscara, igual o Ronald falou, uma máscara, um selfie de tristeza. Uhum. E dependendo da idade, você transpassa, né? Você transcende o que é tristeza. Por mais que você fale assim, mas são tristezas diferentes. Mas no fundo ainda são tristezas. Sim, sim, o fenômeno é o mesmo. Não é o mesmo. Ele A manifesta de fonte formas diferente. diferentes, mas ainda é o mesmo. Uhum. A fonte é diferente, mas ainda é o mesmo. Uhum. Sim, concordo. Entendeu? Eu acho que é isso que ele está falando desse aspecto do saber real e a palavra. Porque, assim, você também pode confundir tristeza sei lá, com angústia, né? Pode. Porque são meio sutis, mas você pode confundir. Sim, verdade, verdade, dá pra tu confundir tristeza com angústia. Principalmente se tu vê de fora e sem as palavras, né? Uhum. Aí, nesse caso, o que ele falou do caçador não se aplica, porque daí ele tá ensinando errado, porque ele tá só externamente mostrando. E daí, uma atitude, uma ação é mais ensinável do que um sentimento, por gestos. O Sim, sentimento precisa de palavras para poder ser transmitido. sim. E, Nossa, professor, qual é o link aqui, hein, que a gente entra lá? É esse mesmo link, o link da deixa eu parar a gravação, peraí. apresentação? Não, tá bom.